Olá, gente, tudo bom? Tiago aqui e eu vim compartilhar com vocês um conteúdo baseado num artigo que eu escrevi recentemente para uma disciplina lá do SEC e eu acho que vale a gente pensar um pouquinho a respeito, tá? É sobre 5 fundamentos para equipes de louvor. Vamos lá? Grupo de louvor, equipe de música, banda, ministério de adoração. A gente usa muitos nomes diferentes, né, para definir essa frente de serviço que é tão abençoadora, mas também muito mal compreendida em nossas igrejas. Mas há esses fundamentos que são, ou deveriam ser pelo menos, basilares, né, na vida de qualquer ministério sólido, bíblico, excelente e saudável, né? Áreas para as quais a gente deve dar importância e atenção, uma vez que o objetivo nosso, né, o objetivo final dos nossos ministérios é honrar ao Pai através do Filho no Espírito e edificar o corpo reunido na congregação, anunciando também o Evangelho entre as nações. Nesse vídeo eu vou destacar 5 fundamentos, né, para grupos de louvor e são eles a espiritualidade, a técnica, a organização, o conteúdo e a acessibilidade. Então vamos começar com espiritualidade. Primeiramente a gente deve prezar, né, por nossa vida, como a gente chama, espiritual. Eu particularmente não acredito que haja uma separação entre vidas dentro da vida completa de um cristão. Francis Schaeffer, no seu livro A Arte e a Bíblia, ele traz um conceito que eu vejo muito da mesma forma, né, que Huckmacher também menciona, que Huckmacher chama de humanidade, que é a realidade de que Deus fez o homem todo e que em Cristo o homem todo é redimido, passando a ser Senhor do homem todo e que sendo Senhor da vida cristã toda, né? E que quando ele voltar, o homem todo terá uma redenção completa, né? Mas, enfim, eu vou usar esse termo vida espiritual como um mero recurso didático para esse vídeo, tá bom? Dentro da esfera devocional, o estudo das escrituras e a oração são fundamentais para que a gente cresça nas nossas vidas com o Senhor. O tempo que a gente investe individualmente e em grupo, debruçados sobre a palavra, dobrados em oração, definem a saúde da nossa teologia. Bob Kauflin, que é um autor americano que eu gosto muito, ele afirma com muita propriedade que todos nós somos teólogos. E o que define se somos bons ou maus teólogos é a seriedade com a qual a gente encara a leitura da Bíblia, uma vez que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz lá em 2 Timóteo 3,16. De igual modo, a oração não pode ser menosprezada, não é? É através dela que a gente também cresce em relacionamento com o Criador e nos aprofundamos nesse relacionamento. Os evangelistas, eles registram os vários momentos em que Jesus se afasta e se retira e vai orar a Deus. Ele demonstrava uma relação de comunhão com o Pai muito profunda e que sempre existiu. Lá na oração sacerdotal em João 17, tem um trecho que a gente lê Jesus dizendo: porque me amastes antes da fundação do mundo. E não há como amar, né, comungar, ter comunhão com quem a gente não fala, com quem a gente não se relaciona. Né? Além disso, a humanidade de Cristo, Cristo em sua humanidade, ele se revela totalmente dependente do Pai e da sua vontade. Uma vez que ele não era somente perfeitamente Deus, como a gente vê lá revelado em João 1,1, mas também perfeitamente homem, como a gente pode perceber em 1 João 4,2. Durante o ministério de Cristo, ele nos deixa o parâmetro, né, o que é a referência para a nossa prática de oração e vida devocional. Né? Um exemplo que agrada ao Pai. Né? E a gente que diz que permanece nele, a gente deve andar como ele andou. A gente só tem relacionamento com quem a gente de fato conhece. E a gente só vai ser capaz de conhecer o Senhor através da sua santa revelação nas Escrituras e da prática diária da adoração. Contínua e diligentemente, como Oséias escreve, né? Dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Certo? O segundo ponto é a técnica. Técnica é uma área de suma importância, né, na prestação do nosso serviço ao Senhor e à igreja.
E ao mesmo tempo ela é possivelmente a área mais mal interpretada, né, por lideranças, liderados, por pastores, membros da congregação. E eu acho que muito porque existe um conceito equivocado, né, bastante difundido e vigente em várias igrejas ao redor do mundo, de que a técnica abafa o que vem do coração. Eu entendo a preocupação de quem pensa dessa maneira, mas a gente precisa traçar uma grande linha separadora entre técnica e tecnicismo, né? A técnica nada mais é do que a maneira, o jeito, né? A habilidade especial de executar ou fazer alguma coisa. Enquanto o tecnicismo ele se refere ao abuso da técnica, né? Essa linha separadora, porém, ela pode se tornar meio tênue, né? A depender de como a gente encara, enquanto servos artistas, né? Ou servos de qualquer outra área, como a gente encara a excelência técnica, né? Lá em Êxodo 35, nas instruções acerca da confecção dos utensílios do tabernáculo, a gente lê Moisés, né, ali perante o povo, fazendo a seguinte convocação: venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O chamado de Moisés aqui não é para todos os homens, né? É para um grupo específico. Todos os homens que tinham habilidade, ou seja, técnica para executar a tarefa que era requerida ali naquele momento, né? A demanda exigida. Em 1 Crônicas 25, a gente se depara com uma grande lista de músicos ali que serviam na casa do Senhor. Homens das famílias de Asaf, Amã e Gedutum. E a Bíblia diz, né, preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos músicos talentosos. Alguém pode argumentar que talento é algo dado pelo Senhor a crentes e descrentes, diga-se de passagem, e isso não é mentira, né? Mas através da parábola dos talentos, e aí não tem nenhum trocadilho intencional aqui, lá em Mateus 25, do 14 ao 30, a gente aprende que Deus nos dota daquilo que a gente tem, né? Seja conhecimento, seja recurso, seja talento, seja dom, o que quer que seja, para que a gente desenvolva e faça o nosso melhor com aquilo que Ele nos deu, né? E no último dia nós seremos cobrados, né? A gente vai prestar contas ao Senhor pelo uso bom ou mal, né, dos nossos talentos. Portanto, Deus é honrado, sim, através da nossa excelência técnica também, tá? Ela não é um fim em si mesma. A gente tem que estar atento para isso. Se a gente torna a técnica um fim, a gente acaba tornando a técnica um Deus, entre aspas aqui, né? Bem grandes. A aplicação sábia da excelência técnica, além de honrar o Senhor, como eu já mencionei, ela promove a edificação do corpo de Cristo e dá bom testemunho do zelo pelas coisas de Deus, né? Abraçar o tecnicismo, no entanto, nos leva ao pecado do perfeccionismo. A excelência, que é legal, a excelência do servo aponta sempre para o Senhor. O perfeccionismo, em contrapartida, não aponta para ninguém além do próprio servo ou da própria criatura, né? E isso nada mais é do que idolatria, né? A tentativa da vaidade do coração da gente de inutilmente nos colocarmos, ocuparmos o lugar que é de Deus. Aqui, mais uma vez, a linha é tênue, né? O Dr. Rory Noland, lá no Coração do Artista, sabiamente nos exorta escrevendo assim: não há problema em saborear notas de encorajamento e guardá-las ao invés de jogá-las fora. Se Deus usa-nos de uma maneira especial, ou se algo muito bom acontece com relação aos nossos dons artísticos, não há problema em celebrar o que Deus está fazendo através de nós. Alguns de nós se sentem um pouco desconfortáveis com isso, porque soa como se estivéssemos dando um tapinha nas nossas próprias costas. E saborear não é dar tapinha em suas próprias costas por um trabalho bem feito. É deixar que Deus dê esse tapinha em nós, né? Porque fizemos aquilo que Ele determinou para fazermos. Assim sendo, isso torna-se uma experiência de adoração. Agradecermos e adorarmos a Deus por nos usar, porque sem Ele não podemos fazer nada. Está lá no Coração do Artista, do Rory Noland. Então, nosso serviço ele deve ser prestado de maneira excelente, como o Senhor merece e requer de nós.
técnica e espiritualmente, né? A gente não pode se submeter aos alvos inatingíveis estabelecidos pelo perfeccionismo, nem nos contentarmos em sacrificar ao Senhor aquilo que não nos tenha custado nada, né? Habilidade ou recurso, raciocínio ou esforço, suor ou lágrimas. O terceiro ponto que a gente vai conversar é a organização, né? E organizar é um termo problemático para muitos de nós, servos que trabalham com arte, confesso. Contudo, é uma das áreas fundamentais para o bom funcionamento dos nossos ministérios e dos nossos grupos. Direcionar os ensaios, montar os repertórios, conduzir os cânticos, arranjar as canções, né? Arranjar as músicas. Parte da excelência do nosso serviço ao Senhor e à igreja passam por essas e outras tarefas e responsabilidades que a gente tem, né? Planejar ajuda a gente a ter um caminho claro por onde seguir, né? Um destino para chegar. O planejamento, porém, não deve escravizar a gente, né? Ele deve servir a gente. É uma rota para a gente chegar àquele determinado destino. O importante, no entanto, é chegar ao destino traçado. Ainda que aqui ou ali eventuais improvisações precisem acontecer, né? Bob Kauflin, de novo, ele diz que não há nada de sagrado sobre os nossos planejamentos. Eles nem mesmo garantem que fizemos as escolhas certas para aquele determinado repertório ou culto, né? É necessário estarmos atentos ao Espírito Santo e entregarmos também a nossa organização em oração ao Senhor antes de qualquer decisão ser tomada. Eu não estou com isso advogando, né, em favor da espontaneidade desorganizada, né? Pelo contrário, mesmo na espontaneidade deve haver organização, né? O apóstolo Paulo, ele admoesta a igreja lá em Corinto sobre a ordem e a organização em seus ajuntamentos. E ele escreve assim: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Equilibrar o planejado e o espontâneo, racionalizando sob a direção do Espírito Santo, traz coesão ao culto, segurança para quem está servindo, testemunho aos visitantes e, é claro, glória ao nome do Senhor. O próximo ponto é o conteúdo, né? Pode parecer óbvio, mas nosso pastor sempre nos alerta que é no óbvio, né, que a gente geralmente tropeça. Mas o conteúdo daquilo que a gente canta é um fundamento que deveria ser inegociável. O apóstolo Paulo, de novo lá na carta aos Efésios, dessa vez no capítulo 4, ele nos exorta a falar a verdade, né, uns aos outros em amor. E mais à frente no capítulo 5, bem lá como na carta aos Colossenses no capítulo 3, ele nos aponta para 3 formas, né, de falarmos a verdade uns aos outros: com salmos, hinos e cânticos espirituais. E de que verdade a gente está falando, né? A gente vive num mundo pós-moderno no qual se prega a existência de múltiplas verdades, dentre as quais cada um pode escolher aquela que melhor lhe atende, que mais lhe agrada, que lhe dá mais conforto, né, que atende aos seus desejos e anseios. Mas há uma verdade que é imutável e que permanece inabalável até mesmo em face desse relativismo pós-moderno, né, que é a palavra do Senhor. Em sua oração sacerdotal, de novo,
Jesus ele ora ao Pai em favor de seus discípulos dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Portanto, nossos cancioneiros eles devem ser compostos por canções que sejam solidamente fundamentadas sobre as Escrituras. Essa é uma questão de extrema importância para a igreja contemporânea. Porque uma vez que esse relativismo do mundo tem adentrado as portas das igrejas com mais e mais força, é crucial que a gente não seja negligente com o conteúdo das nossas canções. Porque uma vez que a liderança da igreja valida aquela canção, né, que é cantada pela equipe de louvor ali na frente, domingo após domingo, a congregação vai entender que aquilo que está sendo cantado é verdade. Né? E vamos ser francos, dificilmente alguém, né, vai sair das igrejas recitando trechos do sermão do domingo aí durante a semana. Mas muito provavelmente as pessoas vão se pegar cantarolando as melodias e as letras que a gente cantou naquele mesmo culto. A gente precisa encher a boca dos nossos irmãos e nossas irmãs com canções que contenham de fato a verdade. Né? Keith e Christine Getty, né, o casal de músicos, eles escrevem no livro deles Cante. Tragicamente, muitas das canções escritas para as igrejas e nelas cantadas não preenchem essa descrição. Se tivermos espaço para cantar apenas alguns cânticos em determinado domingo, devemos tornar o tempo realmente produtivo, cantando as melhores canções que se possa encontrar. Por que iríamos querer fazer menos do que isso? Nós devemos ser exigentes. Os hinos que cantamos não podem passar apenas de leve sobre a superfície ou extrair as frases fora do contexto, ou focar exclusivamente em nós mesmos, ou descrever a Jesus de uma maneira que a sua palavra não faz, ou pior ainda, contradizendo o que a sua palavra diz. Está lá no livro Cante, de Keith e Christine Getty. Um segundo elemento importante aqui, no que diz respeito ao conteúdo, é o arranjo. Arranjar envolve a estruturação do cântico, a ordem dos versos, os acordes escolhidos, as entradas e saídas aí nas partes determinadas, as notas cantadas, etc. Né? Musicalmente, o arranjo ele deve combinar com a mensagem da letra. Ou melhor, deve ressaltar a mensagem da letra. Né? Ou seja, tocar cânticos de alegria e júbilo em tonalidades menores, né, que geralmente denotam lamento, melancolia, tristeza, não demonstra muita coesão, né, entre o que está sendo dito e o que está sendo tocado e cantado. O arranjo, nesse caso, ele funciona como a moldura, né, de um quadro, que pode valorizar ou comprometer totalmente a percepção que se tem daquela pintura, né, dependendo das escolhas que forem feitas. Né. E uma última nuance relativa ao conteúdo que eu queria ressaltar com vocês é essa tríade formada entre a mensagem da letra, o arranjo da música e a expressão de quem está cantando e tocando. Né? Cantar verdades profundas não está em desacordo, né, com expressar emoções sinceras a Deus. Né? O livro dos Salmos, que também é chamado de a Anatomia da Alma, está repleto de cânticos emocionados. E aqui eu queria ressaltar que existe uma distinção, né, muito clara entre o canto emocional e o canto emocionalista. Né? O primeiro evoca sentimentos legítimos, né, redimidos pelo Cristo e focados no Deus que nos dotou dessas emoções como alvo desse canto, ou seja, é o canto cristocêntrico, né, teocêntrico. O segundo, o canto emocionalista, ele tem o seu foco nas próprias emoções. Em arrepios, em experiências sensoriais. Né? Esses são completamente antropocêntricos e não poucas vezes contrários às escrituras. Mantras de autoajuda travestidos de evangelho. Né? O pastor John Piper, ele nos exorta dizendo que a verdade sem emoção produz uma ortodoxia morta e uma igreja cheia ou meio cheia de admiradores artificiais, como pessoas que escrevem cartões de aniversário genéricos para vender. Né? Por outro lado, emoção sem verdade, ou sem a verdade, produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais, que rejeitam a disciplina do raciocínio exato.
A adoração verdadeira, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. Afeições fortes por Deus, arraigadas na verdade, são ossos e medulas da adoração bíblica. No saltério, a gente se depara com uma vasta gama, né, de sentimentos, das mais diversas naturezas. A gente se depara com solidão, ira, amor, amargura, mágoa, quebrantamento, falta de esperança, gratidão, aflição, entre tantos outros. Né? Não há como a gente imaginar, por exemplo, no Salmo 10, um verso como: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Né? O Salmo 10:1. Entoado com um largo sorriso no rosto, com palmas, com luzes, com gritos de júbilo. Né? As nossas expressões faciais, corporais e emocionais devem, assim como o arranjo, estar em concordância com o significado da letra que estamos cantando e tocando. Jonathan Edwards, o pastor puritano do século XVIII, ele dizia que era parte da sua missão, é levar a afeição dos meus ouvintes tão alto quanto for possível, desde que não sejam afetados com nada além da verdade e com afeições que não sejam desagradáveis à natureza daquilo com que são afetados. O emocionalismo vazio nos afunda dentro de nós mesmos. Não nos sacia e nos afasta da verdadeira comunhão com o Pai. Emoções sinceras, expressas perante o Criador, redimidas pelo Cristo e guiadas pelo Consolador, nos aproximam dos céus. E o último ponto que eu queria conversar com vocês hoje é a acessibilidade, né? O último fundamento que eu queria abordar nesse vídeo. É a acessibilidade das canções. Vamos pensar por um minuto. As músicas que compõem o nosso cancioneiro, elas são possíveis, né, de ser cantadas por homens e mulheres de qualquer idade, de qualquer contexto cultural. Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente estiver pensando no canto da igreja. O canto congregacional não é uma mera performance da banda ali, né, na qual a igreja fica ali passivamente assistindo, né, vendo as pessoas mostrarem sua técnica e suas habilidades. Toda a comunidade dos santos deve participar ativamente desse momento, uma vez que a convocação bíblica é que cantemos ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Ou seja, os cânticos congregacionais, os ideais, né? O ideal é que eles tenham melodias bonitas e expressivas, que são, no entanto, fáceis de aprender por pessoas de várias gerações, de várias culturas e de vários gostos. Os cânticos de adoração modernos, eles tendem a favorecer vozes masculinas, geralmente tenores, né? Em detrimento das femininas. O que ocorre aqui, além de outras coisas como resultado disso, é um afastamento entre a banda e os irmãos e irmãs da comunidade, cujas vozes não alcançam as tonalidades ou que não conseguem acompanhar o ritmo mesmo das composições. Aos poucos a igreja vai deixando de cantar, né, ou pelo menos aquele pedaço da igreja que não se sente contemplado ali, de alguma forma, adotando uma atitude mais contemplativa do que participativa. Né? A forma como a letra foi escrita, bem como o seu nível de complexidade, também pode influenciar na falta de engajamento da congregação. Croft e Adkins nos alertam no livro deles, Gather God's People. Aqueles que planejam o culto devem priorizar as necessidades e interesses da congregação, como a gente pode ver em Filipenses 2, 3 e 4, nas suas práticas de planejamento. Tá? Então a gente tem que estar com a congregação sempre em mente. As igrejas existem em contextos culturais e socioeconômicos únicos. As congregações variarão em seus dons intelectuais e musicais. E essa variação deverá impactar a escolha das canções. Os que planejam devem analisar a linguagem das possíveis escolhas de músicas e considerar se a canção se comunica de forma eficaz com uma congregação específica. Um hino doutrinariamente rico pode precisar ser deixado de lado se ele estiver repleto, por exemplo, de arcaísmos. Né? Além disso, a complexidade e o registro da melodia, né, a altura das notas, de um cântico merecem um exame minucioso.
Os líderes de adoração, né, eles precisam avaliar as habilidades de canto da congregação e selecionar canções que encorajem, ao invés de frustrar o povo de Deus. Então, a gente, enquanto Ministério de Música, especialmente nós líderes, evidenciamos o nosso amor ao Senhor e à igreja quando nós facilitamos o tempo de cânticos para toda a comunidade, visando a participação ativa e edificação do corpo como um todo. E aí, para terminar, eu queria concluir dizendo que cada igreja vai contar com ministérios diferentes, com características distintas, desafios próprios das realidades onde estão ali inseridas. Mas os fundamentos sobre os quais a gente conversou aqui, eles precisam ser observados por equipes de louvor de quaisquer denominações, de qualquer tamanho ou de qualquer estilo. A minha oração é que líderes e equipes não se deixem vencer pela relativização proposta pelo mundo moderno à palavra do Senhor, nem pela falta de oração ocasionada por um mau gerenciamento do nosso tempo, nem pelo evangelho adocicado, né, que tem inundado as igrejas ao redor do globo, nem mesmo pelo conceito de que Deus aceita qualquer coisa se for de coração. A Ele o nosso melhor sempre, de tudo e em tudo. E eu quero encerrar dizendo que essa tarefa não é uma tarefa fácil. Ela é custosa, é trabalhosa, demanda muito do nosso tempo, do nosso pensamento e do nosso esforço. Que vai ter dias em que a gente vai achar que desistir de tudo é a melhor solução, que a gente não quer mais, que a gente está cansado. O meu conselho é: siga firme, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Toda honra, glória, louvor, força, poder e domínio a Ele eternamente. Amém. Deus abençoe cada um. Um grande abraço. Valeu, gente.